Beleza, eu vou falar um pouco hoje de seleção de features usando o algoritmo Boruto. Primeiro, eu escrevi um pouquinho da introdução, que seria mais ou menos aquela motivação do porquê fazer feature selection. Você vê que o Eric falou bastante disso, que melhora realmente na performance. E isso é, de fato, uma coisa que, sei lá, muitas vezes a gente está desenvolvendo aquele projeto, a gente faz uma boa coleta de dados, a gente faz uma boa limpeza de dados, e depois a gente fica tentando só tunar o modelo, sendo que boa parte da performance a gente pode ganhar selecionando as features. Porque, sei lá, às vezes tem algumas features que elas estão lá, que você está usando ela para fazer aquele treinamento do modelo, mas elas de fato não agregam em nada para o seu modelo. Às vezes elas adicionam mais ruído do que de fato alguma característica que vai ajudar você a conseguir predizer realmente. Então, dois motivos aqui principais que eu selecionei, que você vai ganhar muita velocidade no treinamento do seu modelo. Digamos assim, se você tem várias features que estão lá e elas não estão realmente contribuindo para aquilo, além de adicionar ruído, que é a parte do fator de baixo, que você está estragando a performance do modelo, também torna ele mais lento, porque uma feature, ela é uma coluna. Se você tem muitos dados dela, sei lá, se você está trabalhando com dataset, sei lá, 100 mil, 200 mil, 1 milhões, talvez, uma coluna a mais vai influenciar bastante em questão de você aumentar muito mais o tempo de treinamento. A da performance foi falada pelo Eric também. E aqui, eu coloquei só um adendo para falar da principal diferença entre a seleção de features e a redução de dimensionalidade. Quando fala da técnica do PCA, acho que o Matheus tinha me perguntado semana passada, se quiser um pouco, o PCA ele se enquadra muito mais na redução de dimensionalidade do que na seleção de features. Por quê? A seleção de features, basicamente, ela tenta, dentro do seu conjunto de variáveis, ela seleciona quais são boas e quais não são. As que são boas, ela mantém. As que ela considera não relevantes para o modelo, não importantes, ela simplesmente descarta. A principal diferença desse fenômeno para a redução de dimensionalidade é que na redução de dimensionalidade, você tenta, de certa forma, fazer o mesmo que a seleção de features, ou seja, você tenta diminuir a quantidade, digamos assim, a sua dimensão total, mas você realiza manipulações sobre as suas features. Então, você realiza algumas manipulações, tenta fazer algumas alterações nela, de modo que elas, digamos assim, que elas fiquem num espaço menor do que elas são de fato. A seleção de features não, ela só elimina ou mantém, sem mexer de fato nas features. Se alguém tiver alguma dúvida também durante, pode me interromper, tá bom? Sem problema, se não avisei. Vamos lá, dos principais métodos de seleção de features, nós temos três. Nós temos os filter methods, nós temos os wrapper methods, os embedded methods. Os métodos de filtro, geralmente, eles aplicam uma medida estatística. Um exemplo é a correlação de Pearson, que pode ser usada se você tem uma variável, uma feature contínua, né, uma numérica, e a sua resposta ela é também numérica. Você pode fazer a correlação de Pearson com as suas features e a variável resposta e tenta ver qual que é a principal correlação entre elas. Se a correlação for alta, você pode considerar que ela contribui de fato para explicar o fenômeno. Se a correlação for baixa, você pode considerar que ela não representa muito o fenômeno. Mas um principal problema dela é que pode ser que uma feature não tenha uma correlação tão alta com a variável resposta, mas quando uma certa feature quando ela se junta com outra feature, ambas podem representar muito da variável resposta, mas as duas separadas às vezes não. Isso pode acontecer. E esses são os problemas do filter method, que você pode perder. A questão dos wrapper methods é justamente o algoritmo do Boruta, que eu vou explicar adiante. Esse algoritmo, basicamente o que ele faz, ele realiza várias manipulações nas features, ele pega as features, cria combinações entre elas e faz várias comparações entre elas. Eu vou explicar mais detalhado depois como que ele funciona de fato. A parte dos embedded methods, tem o Random Forest, tem o XGBoost, o Lasso e o Read também, que o Eric comentou. Esses algoritmos, durante o próprio treinamento deles, eles produzem como subprodutos deles, digamos assim, eles estão treinando, o processo de treinamento deles, eles já vão selecionando quais features são as mais relevantes. No caso dos de árvore, que usam as árvores de decisão, justamente eles tentam decidir quais features são as mais importantes, porque eles dependem disso para conseguir treinar o modelo. Por exemplo, no caso do Random Forest, ele usa um pouco de cálculo de entropia, dá para usar também
a impureza de Gini. Essas duas, basicamente, o que elas fazem é o seguinte, eles tentam escolher uma feature, que a partir dessa feature, você consegue quebrar o seu conjunto de dados em dois de maneira homogênea. Ou seja, você escolhe uma feature e a partir de um certo parâmetro dela, sei lá, acima de, sei lá, você pega a altura da pessoa, por exemplo. Você sabe que acima de 1,50 e abaixo de 1,50, você consegue quebrar isso em dois conjuntos mais ou menos homogêneos. Então, essa feature, ela é considerada boa por esse algoritmo. Agora eu vou começar a falar um pouco do algoritmo do Boruto. O algoritmo do Boruto, como eu já tinha comentado, ele é um wrapper method. E o que ele faz de mais legal do que os outros é que, por exemplo, você pode utilizar o Random Forest para descobrir a importância de uma feature, mas o problema é que esse Random Forest você roda só uma vez. O algoritmo do Boruto, ele usa esse fato do Random Forest procurar as importâncias das features, mas ele usa o poder da iteração para conseguir tornar isso mais confiável, digamos. Ele vai tentar rodar esse Random Forest várias vezes e fazer várias manipulações para conseguir dar um intervalo de confiança bom, para ele conseguir falar, olha, de fato, ela é boa. E o que ele faz automaticamente. Você simplesmente insere as suas features e você coloca alguns parâmetros. Um dos parâmetros pode ser o seu p-valor, ou seja, quão preciso você quer que ele dê a resposta, né? Que eu vou explicar mais para frente também. E ele vai fazer isso utilizando o Random Forest. Para conseguir explicar melhor o algoritmo do Boruto, eu vou criar um cenário hipotético. Nesse cenário, a gente tem uma loja de acessórios para pets. Ela fez pesquisa com algumas pessoas para ela conseguir saber quais dessas pessoas teriam interesse nos produtos dessa loja. E ela fez 5 perguntas e a sexta é o que... Não, 6 perguntas, né? Mais 5 são features e a outra é justamente para a gente treinar. Então, a primeira é a quantidade de pets que a pessoa tem, o salário, a idade, o peso e a altura do pai. Podem estar se perguntando, né? Por que a altura do pai? Justamente por isso que eu coloquei. Porque pela intuição, a gente acha que a quantidade de pets vai influenciar sim. Se a pessoa não tiver nenhum pet, ela não vai querer comprar nenhum acessório para o pet, porque não existe o pet. O salário influencia, se a pessoa talvez seja muito rica, talvez ela gaste muito dinheiro com o pet dela, comparado com uma pessoa que às vezes não tem tanto dinheiro, não vai gastar tanto com o pet dela. A idade pode ou não fazer, o peso pode ou não fazer, a altura do pai, a nossa intuição diz que com certeza não diz respeito. Como que eu fiz a coleta desses dados? Eu criei os dados justamente para, a partir dos dados, eu conseguir mostrar quais features são boas ou não. Então, eu criei os dados. A altura do pai, eu fiz a altura constante para todos, justamente para mostrar que ela tem que ser de fato descartada, porque ela não vai ter nenhuma relação de fato. O peso e a idade, eu usei uma distribuição normal, depois eu passo os parâmetros que eu usei, que é mais embaixo. Elas também foram criadas de modo a não fazer nenhuma relação com a variável final, que é se a pessoa apresenta interesse. O salário e a quantidade de pets, eu manipulei os dados de maneira que esses dois realmente influenciam a decisão da pessoa. Então, esse aqui, a gente quer que ele demonstre realmente que não tem nenhum efeito. A idade e o peso também não demonstram nenhum efeito. Então, essa aqui é a parte da intuição, que eu tinha comentado. Então, a gente tem essa tensão, mas a gente também tem dúvidas, né? A gente fica perguntando quais dessas features a gente pode, de fato, selecionar como relevantes, qual o critério que a gente pode usar para selecionar como relevante. E é justamente isso que a gente vai responder com o algoritmo. A parte do conjunto de features é esse aqui. Eu peguei só 15 dados, só para exemplificar, fica mais fácil. A parte salarial eu coloquei alguns valores, a altura do pai eu coloquei o mesmo valor. Poderia ter usado uma distribuição normal, sim, mas eu coloquei o mesmo valor justamente para mostrar que, de fato, tem que ser classificado como ruim mesmo, porque é uma feature ruim mesmo, porque ela não altera em nada o efeito. E a variável resposta é essa aqui. Então, vamos lá. Basicamente, o algoritmo do Boruto, o que ele faz? Ele pega o conjunto de dados originais, as features. No nosso caso, a gente tem 5 features. Então, por exemplo, é F1, F2, F3, F4, F5. E aqui tem um conjunto de dados delas. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai duplicar esse conjunto original e vai chamar isso de Shadow Features, que é uma cópia do original. Mas nesse aqui, o que ele vai fazer? Ó, aqui, por exemplo, é a cópia do original. A gente criou Shadow, quantidade de pets, faixa salarial, idade, peso e altura do pai. Uma cópia exata, mas o segundo passo dele é justamente embaralhar. Ele vai pegar todos os dados da coluna das Shadow Features e vai embaralhar, fazer uma permutação aqui, ó, por exemplo. Vai embaralhar. Embaralhou. O terceiro passo, ele junta
as embaralhadas, né, as shadow features embaralhadas, com as features originais. Então, ele vai fazer... Peraí. Aqui. Então, o novo dataset dele vai ser esse conjunto aqui, das originais mais as das shadow features. E ele vai treinar um algoritmo, no caso é esse aqui do Random Forest, ele vai treinar usando esse conjunto total de originais mais shadow features. Deixa eu passar mais para baixo. Criou, concatenou, e esse aqui, ele faz o treinamento. Ele vai fazer o treinamento. No treinamento, o final, a gente recebe a importância das features, que foi dado pelo algoritmo, pelo próprio algoritmo. E aqui estão os resultados que eles obtiveram. Aqui a importância, ele classificou a faixa salarial como boa, 35%, 10% de quantidade de pets. E aqui a gente vai olhar para Shadow Features. As Shadow Features, a melhor delas deu isso aqui, 12%. Por que isso é importante? As Shadow Features, elas são como se fossem features aleatórias, que elas são arbitrárias de fato. Já que a gente permutou um dado que poderia ter uma correlação com a variável resposta, essa permutação não é para fazer nenhum efeito, é como se fosse algo aleatório. Então a gente vai usar isso como parâmetro para saber se as outras são de fato boas ou de fato ruins. Se uma shadow feature, que é algo aleatório, conseguiu performar, digamos assim, aqui nesse caso, 12%, então com certeza uma feature boa tem que performar melhor que isso. A menos que, por sorte do acaso, esse fator tenha sido dado a essa shadow feature. Porque se uma feature é boa, de fato, ela tem que ganhar. De fato, ela tem que ser mais importante do que uma que seja sem conexão nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar shadow features e vai escolher qual que é a melhor dela. Nesse caso aqui, é essa aqui, do 12%. Já que essas 5 aqui não são arbitrárias, essa aqui, digamos, é a que deu mais sorte. Pode ser pelo fato de ter pegado a faixa salarial, que era justamente o nosso dado mais importante. E talvez uma permutação dela não conseguiu, digamos assim, tornar tão arbitrário. Pode ter sido esse o fator, mas já que ela é uma permutação e não tem nenhum sentido eficaz, e ela fez 12%, a gente vai usar ela como threshold, vai usar como nosso limite. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar as outras e ver quais das features originais foram melhor que a melhor das arbitrárias, que é essa aqui, 12%. Quando a gente compara, a gente vê que a quantidade de pets perdeu por 2%, mas a faixa salarial ganhou. A idade perdeu, o peso perdeu e a altura perdeu. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz uma tabela de sucesso, que é a tabela de hits, que está mostrando aqui. A gente faz uma tabela de hits, aqui, isso. No nosso caso, quem ganhou foi justamente a faixa salarial, então a gente vai dar um ponto para ela. Cadê? Peraí. Aqui, um ponto para ela, faixa salarial. E a gente dá 0 para todos. Agora, o que o algoritmo faz em continuação? Ele vai repetir esse processo várias vezes, para dar várias pontuações. Então, ele vai pegar as shadow features de novo, vai embaralhar, vai treinar o modelo, vai fazer essa comparação de quem ganhou e vai somando. Esse aqui é o algoritmo completo, depois se alguém quiser dar uma olhada. Só passar aqui rapidinho. Aqui ele só inicia, aqui ele cria shadow features, aqui ele embaralha, aqui ele faz um merge com as originais e as shadows, aqui ele treina. E esse aqui, essa função especificamente, ele vai rodar várias vezes. Então aqui nesse caso eu fiz ele rodar 20 vezes e no final eu obtive esses resultados. A quantidade de pets ganhou 19 vezes, a faixa salarial ganhou 20 vezes, a idade ganhou 3, o peso ganhou 11 e a altura do par ganhou 0. Esse de ganhar é justamente esses pontos. Então cada iteração dela é quando ele treina, pega a importância, né? Pega o máximo das shadows e pega as outras. E aí vai fazendo aqueles hits. Então a gente pode ver que a quantidade de pets da faixa salarial tem um grande indício de ser boas, porque elas ganharam a maior parte, né? A gente rodou 20 vezes, ela ganhou 19, ganhou 20, e as outras ganharam menos. A altura do pai, ela ganhou 0, que é justamente aquela do constante, que realmente era para não ter nenhum efeito. Agora, qual que é a decisão que o algoritmo faz para decidir o que é bom e o que é ruim? Ele usa um p-valor de 0,5%, e esse 0,5%, deixa eu só falar um negócio antes. Como a gente considerou que as features, a gente não sabia se elas eram boas ou ruins, a gente podia dar uma probabilidade de 50% dela ganhar ou de perder. Se ela é ruim, ela vai ganhar muito menos que 50%. Se ela é boa, ela vai ganhar mais de 50%. Mas a gente não tinha nenhuma ideia, né? Digamos que a gente não soubesse nada sobre as features. Então a gente fala, sei lá, 50% de ganho, 50% de perda. E aí o que a gente pode considerar que a probabilidade dela seria realmente 0,5%, porque a gente considera que a gente não tem nenhuma ideia inicial dela. Já que a gente já que ela pode ou ganhar ou perder,
ela pode ser considerada meio que um ensaio de Bernoulli. Mas a gente rodou ela 20 vezes. Então, são 20 vezes que ela pode ganhar ou perder. Isso vai caracterizar uma distribuição binomial. Quando a gente plota a distribuição binomial, ela é discreta, então ela vai ter mais ou menos essa cara. E, realmente, se ela é uma variável realmente... Não, se a gente tem uma feature que ela é de fato aleatória, se ela não é nem boa nem ruim, ela deveria performar aqui perto da casa dos 10, mais ou menos. Se ela é uma feature ruim, ela deveria perder muitas vezes. Se uma feature boa, ela tende a ganhar muitas vezes. Porque a probabilidade dela seria maior que 0,5%. Então, o que a gente vai fazer? Eu fiz aqui a probabilidade, né? Aqui eu criei uma variável aleatória, que ela vai seguir uma distribuição binomial, só para a gente comparar. Qual que é a probabilidade dela ter menos ou igual a 3 sucessos dentre os 20? É menor que 0,5%, que é isso aqui. Opa. A probabilidade dele ter mais ou igual a 17 é isso aqui. Então, o que acontece? Quando a gente olhou, a quantidade de pets deu 19, a parte salarial deu 20, que é muito mais que 17. Então, você pode ver que se a gente pega nosso conjunto de dados, se elas fossem aleatórias, elas deveriam talvez cair aqui no meio. Mas elas caíram num caso muito raro, se elas fossem realmente aleatórias. Ou seja, se elas são aleatórias, elas teriam uma probabilidade de menos de 0,5% de ter performado da maneira como eles performaram. Então, a gente faz um teste de hipótese para conseguir mostrar isso de fato. Eu usei só uma, por exemplo, a gente cria uma hipótese nula, que é a feature quantidade de pets, que deu 19. A gente cria a feature quantidade de pets não apresenta relevância para o modelo. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que a probabilidade dela ganhar ou perder é menor ou igual a 0,5%. E a gente pode fazer a nossa hipótese alternativa, como a feature quantidade de pets apresenta relevância para o modelo, que seria o quê? Que a probabilidade dela vencer é maior que 0,5%. A partir disso, a gente cria a nossa região crítica, o p-valor que a gente está usando é 0,5%. Então, ela seria mais ou menos essa aqui, que é a nossa região crítica, aqui do vermelho para a direita. E a gente percebe, de fato, que já que ela teve 19 sucessos, é muito, mas muito, mas muito improvável que ela, de maneira aleatória, que ela, de maneira por acaso, tenha conseguido performar assim tão bem, sendo uma feature ruim. Então, há muitas evidências para a gente realmente refutar o H0. Então, a gente acaba refutando o H0, então a gente pode, de fato, considerar que a feature quantidade de pets, assim como essa aqui dá para fazer a mesma coisa com a faixa salarial, que ela é, de fato, relevante para o modelo. E a gente diz isso com intervalo de confiança de 99,5%. Esse mesmo fator a gente pode usar tanto para a quantidade de pets, quanto para a faixa salarial. A gente pode fazer também aqui, eu falei desse 3, né? Esse 3 a gente pode fazer um outro teste de hipótese, sem ser a faixa vermelha aqui, a gente faz uma região crítica para a esquerda do 3, e isso é o que realmente o algoritmo Boruta faz. Ele pega aqui, nesse aqui ele seleciona as melhores, aqui a gente pode selecionar as piores. No caso, quem seria eliminado é a idade e a altura do pai, porque de fato elas performaram muito ruim, muito mal. E o peso, ele performou 11, então ele não vai cair na região crítica nem dos piores, nem na região crítica dos maiores, se a gente fizesse 2 testes de hipótese. Então ele cairia aqui no meio, e aí a gente não teria muita evidência para conseguir dizer se ele é bom ou ruim. Então a gente deixa o algoritmo do Boruta, ele devolve para o usuário e fala assim, não consegui decidir sobre essa feature, você pode escolher o que você vai fazer com ela. Mas eu decidi que essas duas aqui são boas e essas duas são ruins. Seria isso. E a conclusão, então, foi que, de fato, a quantidade de pets parte salarial, eu tinha forçado lá em cima a serem relevantes, de fato, ele reconheceu que são relevantes. E a idade, a altura do pai, a idade era uma distribuição normal, então não tinha nenhuma relação de fato, porque ele só estava jogando lá. E a altura do pai era tudo constante, então, de fato, elas eram ruins. E aqui são algumas bibliografias. E é isso aí.